O Jung vai dizer pra gente, outra frase famosa dele, que a gente está acostumado a ver difundida. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Nesse sentido, a gente está querendo dizer que tudo que a gente entende que acontece com a gente, mas a gente não vai a fundo para entender o porquê no nosso processo está reverberando aquele acontecimento, né? Até que sentido aquilo que se repete com a gente tem força no nosso próprio processo, até que ponto a gente está se permitindo repetir esse padrão, a gente olha para esse conteúdo e diz, parece que é o destino mesmo, parece que é o meu karma, né? Eu vim nessa vida para passar repetidamente pelas mesmas situações. Eu vim nessa vida por mais que eu queira sair desse processo de repetição, eu sempre acabo caindo nos mesmos processos. E talvez é isso, talvez não é que você caia sempre nos mesmos processos. Não é que o mundo está contra você, não é porque... Isso independente de qualquer linha religiosa, enfim. A gente está falando de um processo psíquico e do que a gente pode mudar dentro do nosso processo psíquico, tá? A gente acaba entendendo que qual parte dessa repetição é realmente algo que o destino, que a vida está jogando para você, e que parte desse processo é algo que você deixa se repetir na sua vida. É algo que, de alguma forma inconsciente, você busca que se repita na sua vida pela maneira como você continua buscando os mesmos padrões de repetição. O que no seu processo te leva a esses padrões de repetição. Então, esse confronto com o complexo, ele vai ser necessário também no nosso processo de individuação. E para que esse processo aconteça, né, no confronto com o complexo, a gente talvez utilize outra ferramenta também, que é a exploração da simbologia dos arquétipos. Nesse processo de individuação, vai acontecer da gente precisar não só conversar com os nossos processos conscientes, mas também com os nossos processos inconscientes. E esses processos acontecem pelas manifestações do complexo, mas elas podem acontecer também por representações simbólicas. E essas representações simbólicas, elas vão utilizar de um mundo de símbolos e imagens arquetípicas. A gente vai pegar conceitos universais e atemporais presentes no inconsciente coletivo, e a gente vai usar essas imagens universais, a gente, quando eu falo, não especificamente a gente conscientemente, mas o nosso inconsciente vai utilizar dessas imagens e desses conceitos universais para trazer para a gente conteúdos inconscientizados. Por quê, né? Nesse momento parece dar um nó na nossa cabeça e a gente fala, meu Deus, peraí, a gente não está conseguindo lidar nem com o que é nosso e o que é individual, e agora a gente vai ter que lidar com processos coletivos também dentro do inconsciente? Sim, mas esses processos coletivos, eles vão servir como se fosse uma linguagem que a gente vai utilizar para falar dos nossos processos individuais de forma distanciada da nossa realidade. Veja bem, se a gente falou anteriormente que esses complexos, talvez inconscientizados, a gente vai precisar de uma terceira pessoa para olhar para isso, a gente, às vezes, quando está lidando com um conteúdo muito sensível do nosso próprio processo, também vai precisar criar um distanciamento desse conceito, né? desse núcleo afetivo que está ali inconscientizado ou que está ali carregado de processos traumáticos. No sentido de, se eu vejo algo muito traumático, muito sensível e muito sofrido para mim, de forma conjugado com a minha história, conjugado com o que eu vivo hoje, percebe que é muito mais difícil, eu vou ter muito mais
reação a lidar com aquilo. Eu vou criar muito mais mecanismos de defesa para que aquilo venha à tona. Não é à toa que eu inconscientizei aquilo, que eu reprimi aquilo. Se eu reprimir, é porque aquilo vai me trazer um sofrimento muito grande. E aí a gente nunca vai trabalhar isso? Não. De alguma forma, o nosso próprio processo inconsciente, ele criou uma linguagem onde, trazendo imagens simbólicas, imagens desconectadas da nossa experiência individual, a gente consiga começar a trabalhar esses conteúdos.